E eu achando que as coisas que acontecem aqui no Brasil não poderiam ficar mais claras perante ao mundo. E o que aconteceu nessa última semana é um sinal muito forte que as coisas começaram a ficar escancaradas de vez. Começando com essa aqui, muito quente por sinal. Pastas do próprio governo de Donald Trump nos Estados Unidos têm avaliação sobre sanções contra Alexandre de Moraes, o iluministro brasileiro. Agora é oficial, a Casa Branca está avaliando possíveis sanções contra o iluministro iluminado do Brasil, o Xandão. Esse processo envolve ali 4 departamentos do governo de Donald Trump. Vale lembrar que uma vez que o próprio conselheiro do Donald Trump lá nos Estados Unidos, ele chamou o Alexandre Iluminado de a maior ameaça à democracia do hemisfério ocidental. Ou seja, basicamente os Estados Unidos está comprando essa briga como um inimigo dos Estados Unidos também. E o interessante é que o Donald Trump, há pouco tempo atrás, ele consultou o próprio Eduardo Bolsonaro, que está exilado lá nos Estados Unidos. Essas sanções que já estão começando a caminhar e agora entrou na fase de avaliação sobre os possíveis impactos potenciais econômicos entre Estados Unidos e Brasil após tomar essas medidas aí. E com as coisas começando a acontecer, tem muita gente aí com o segredo guardado, né? Prontinho pra falar. Mas o maior problema dos segredos é revelar os segredos. Veja essa aqui. Ex-assessor de Moraes teme que seja preso ou morto se ele revelasse bastidores do TSE. A PF que obteve na íntegra mensagens ali do ex-assessor do Moraes, e nessas mensagens ele demonstrava um certo receio, um certo medo de algo acontecer com ele, divulgando certas informações. Mas mesmo com medo, nas mensagens ele diz bem assim: mas antes de morrer, eu tenho que contar tudo sobre Brasília, só falta isso. O que será que esse homem sabe? O que esse homem sabe, eu não sei, mas o que a Espanha sabe, isso deve saber muita coisa. A justiça espanhola que negou o pedido de Alexandre Iluminado do Brasil para a extradição de Oswaldo Eustáquio, ele que está exilado lá no país Espanha. Segundo a decisão da Espanha, negando esse pedido do Moraes, é por conta do pedido ter motivações políticas do iluministro brasileiro. Mas é agora que eu digo pra vocês, as coisas começaram a escancarar de vez, meus amigos. Agora não tem mais volta. O iluminado que não gostou nadinha dessa negativa da Espanha, ele que imediatamente respondeu, cobrando ali explicações da Espanha após pedido de extradição negado. Acredite se quiser, meu amigo, o todo-poderoso iluminado iluministro brasileiro, ele inclusive estabeleceu um prazo para que a Espanha responda essa explicação dele, olha só. Mas como todo acontecimento negativo que ele não gosta, é claro que tem que ter uma resposta à altura, ou ainda maior, né? Ele que barrou um pedido de extradição da Espanha contra um traficante que estava preso aqui no Brasil. Tudo isso após a recusa da Espanha contra o pedido de extradição do Oswaldo Eustáquio. Esse Eustáquio que até o momento não cometeu crime nenhum, ele só falou palavras. E qual que foi a trucada, a resposta do Moraes contra essa negativa da Espanha, que ele não gostou nadinha? Basicamente, ele não só negou aquele pedido de extradição do traficante aqui no Brasil para a Espanha, mas também colocou esse traficante em prisão domiciliar, mandou ele para casa. A Espanha que acabou de acionar a Interpol para tirar da lista esse Oswaldo Eustáquio, que teve o pedido de extradição pelo Moraes, negado pela Espanha. E nem se juntassem todos os batões do mundo inteiro e colocassem as mulheres para pichar essa imagem, com certeza ela não ficaria mais suja do que está no momento. E com isso, chega alguns aí tentando, né, só tentando limpar essa imagem, limpar um pouco a barra. Veja só o Fux, ele que tenta recuperar a confiança no STF. O próprio Fux que há um tempo já começa a ensaiar uma suposta oposição contra muitas decisões que acontecem no Supremo. Ele que inclusive há poucas semanas atrás disse ao próprio iluminado Moraes que vai rever a pena da mulher do batom lá no Supremo. O Fux que há pouco tempo atrás nos proporcionou essas palavras fortíssimas aqui. Nós não somos juízes eleitos. Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com voz intensas o denominado ativismo judicial. Que é mais ou menos uma pergunta simples. Quem somos nós?
Qual é o grau do nosso conhecimento enciclopédico? Saber direito já é difícil, são milhões de dispositivos. São 14 mil leis, como a linha, milhões. Se souber tudo, já é uma grande vantagem para o judiciário. E quando se acusa o judiciário de se introjetar na seara dos demais poderes, isso, para o judiciário, é uma preocupação cara e muito expressiva. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Eu fui anotando aqui o que os eminentes pares foram contribuindo ao assentar que não há, que são outros órgãos que devem fixar essa gramatura e essa gramagem. Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é instado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Então, manda para o Poder Judiciário. Aí, inicia-se um uso imoderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, que é importante, porque precisa da legitimação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não, nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões. O sentimento do povo, né? Ai, se o Lula ele fosse realmente entender qual que é o sentimento do povo nesse momento. Ele não consegue entender nem qual que é o sentimento das pessoas que estão próximas a ele. Muito próximas, por sinal, em cima do palco com ele. O Lula que em cima do palco, durante um evento organizado pelo seu próprio governo, ele foi cobrado por promessas que foram prometidas em 2009, meu amigo. Mais de 15 anos atrás. Um eleitor de Lula foi cobrá-lo de uma promessa que o ex-presidente fez em 2009. A gente tem o VT que fala por si. Vamos ver. E parabéns, companheiro Rui Costa, pela coordenação do nosso PAC. No primeiro, Isaías Nascimento Maduro, Comissão Ferroviária, sob o primeiro mandato, juntamente com prefeito Lindenberg. Tudo bem? Nós somos Nova da Sul. O senhor se comprometeu com o Ministério Ferroviário, então logo, o senhor se comprometeu a regularizar. Falta apenas alguns detalhes no Ministério do Planejamento para a gente poder legalizar definitivamente a vida da nossa polícia ferroviária, até porque nós estamos recuperando a ferrovia neste país. Vai me dar um vídeo. Sabe o que é mais hilário? O Lula pediu o vídeo para o homem, para o senhor ali que está cobrando ele, já que nem o próprio Lula sabe o que ele prometeu lá em 2009, né? E olha a cara de deboche dos membros do governo, os amiguinhos do Lula ali no palco sentado, eles que não conseguem esconder a cara de nojo. Mas muito cuidado ao cobrar do governo, meu amigo, isso pode dar até cadeia. Veja só, a Polícia Federal prendeu um homem por supostas ofensas a Lula no Rio de Janeiro. Quais seriam essas ofensas a Lula? Esse homem teria chamado o Lula de ladrão.